eu acredito que a adoção inicial, ela vai ser principalmente para derrubar os processos burocráticos. Então o médico hoje ele tem que preencher uma guia, o médico hoje ele tem que saber o código de um exame. Esse vai ser o primeiro uso. Na inteligência clínica no atendimento ao paciente, aonde tudo vão ser proposições. Depois nós vamos para uma inteligência de uma segunda versão. Uma vez que a gente acabou com a barreira do isso não é real, isso não vai funcionar, depois que a gente acabar com essa barreira, nós vamos para realmente sugestão de hipóteses diagnósticas e aí vai. Aumenta o som que você está no Vioral, o podcast da indústria da saúde, onde pessoas, histórias e inovações se misturam para trazer a você conhecimento digital compartilhável. Esta é a 6ª temporada e você pode se conectar no Instagram, @Vioral, ou acessar os episódios no seu agregador de podcast favorito. Se liga que mais um episódio vai começar! Fala, ouvintes do Vioral, esse é mais um episódio e lógico, vamos falar sobre inovação na saúde com o diretor de inovação e Global Health da MV, Emerson Zarur. Emerson Zarur, seja bem-vindo ao Vioral. Grande Paulo, obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês para a gente bater um papo aí sobre a área de saúde, sobre tudo que a gente está fazendo e o nosso ponto de vista em relação a tudo que está acontecendo aí. É isso aí, Emerson. Vamos começar para você contar quem é a MV, para quem não conhece, o que ela faz. Ah, legal. É sempre difícil falar de nós mesmos, né, Paulo? Essa é uma pergunta boa. A MV, ela é hoje uma multinacional brasileira especialista na transformação digital de saúde, tá? A gente já tem 36 anos de mercado e desde o início a gente tem um DNA de inovação, né? Nosso foco principalmente é na criação de tecnologias que possam fazer sentido na vida das pessoas, fazer sentido no cuidado das pessoas na área de saúde. Para isso a gente desenvolve sistemas tanto para hospitais, clínicas, consultórios, operadoras de plano de saúde, centro de medicina diagnósticas, rede de atendimento público, privado de paciente, atenção primária, né? Então, isso é o que a gente desenvolve ao longo do tempo. Emerson, eu sempre peço, você estava falando dos projetos, dá um exemplo pra gente, assim, de uma solução, porque as pessoas às vezes estão querendo concretizar, eu quero entrar em contato com a MV, dá um exemplo, assim, de um projeto ou de uma entrega de vocês para as pessoas terem uma ideia do que é isso. A MV, ela começou nesses 36 anos e ela não começou com tudo isso que a gente contou aqui, né, Paulo? A gente foi ao longo dos anos construindo essa solidez que hoje é a MV. Por exemplo, se você tem um pequeno consultório, você e uma secretária, nós temos uma solução hoje, que é o Clinic. Se você tem um hospital com 2.000 leitos, centro cirúrgico, enfim, todas as especialidades, nós temos uma solução que é o Sou MV, né? Então, se você é da área de saúde, com certeza a gente tem alguma solução para o teu negócio. Baseado em gestão, é isso? Esse Cliniczão? Tá, porque é o seguinte, são mais de 3.000 clientes, né? A MV tem pelo planeta Terra, vamos dizer assim. Hoje nós temos clientes espalhados no Brasil, em todos os estados. Nós temos clientes na África, na América Latina, tá? Então se você for na República Dominicana, você vai encontrar a MV lá. No Panamá, no Peru, no Equador, na Guatemala, no Uruguai, na Argentina. A gente está presente nesse mundo afora aí. A MV, apesar de ser uma empresa genuinamente brasileira, e às vezes a gente não reconhece, nós somos a segunda maior empresa no mundo, tirando os Estados Unidos, na quantidade de clientes, tá? Uau, que maravilha, que orgulho. Bacana, né? Pro brasileiro, isso é muito legal. Emerson, vocês participaram, eu estive também lá na feira hospitalar e vi lá o stand de vocês, né, belíssimo stand. Eu queria que você me contasse um pouquinho da participação de vocês nessa feira e sobre quais soluções vocês foram lá apresentar, que soluções inovadoras foram essas? Primeiro, falar da feira. A feira, a gente já participa por 25 anos da edição da feira, e a MV, por ser uma empresa que investe mais de 86 milhões em inovação dos próprios produtos, a feira para nós é o ápice do ponto de encontro, né, Paulo?
É o local onde a gente revê amigos, fortalece a relação com nossos clientes e divulga as novidades, né? Então, a Feira Hospitalar para nós é uma oportunidade única sempre de reforçar o nosso compromisso com o mercado, né? Tanto no atendimento dos clientes atuais e na apresentação do que a gente tem de novo. Levamos uma mega estrutura esse ano, a gente ocupou um quarteirão todo. Eu vi, tava lindo, stand enorme. Levamos para a Feira Hospitalar, Paulo, dentro da nossa estrutura, uma área em que a gente fazia pequenas palestras lá, para que o cliente nosso... A gente tem um evento anual chamado MEF, que é o MV Experience Forum. E a gente levou um pouquinho desse MEF para dentro do Hospitalar. Então, os clientes e prospects, vamos dizer assim, eles tiveram a oportunidade de participar de diversas palestras, diversos encontros que com certeza transformaram ou se não mexeram com a ideia de cada um no que deve se fazer dentro das suas unidades de saúde, né? Para a feira como grande novidade esse ano, falando um pouquinho da novidade, que é o que é bacana, né? A gente levou principalmente a nova família de produtos com o uso da inteligência artificial. A gente mostrou na feira como é que vai funcionar e qual é a proposição dentro das nossas soluções, o uso do GPT-4, por exemplo, dentro do prontuário eletrônico, né? Então ele baseado no HDA do paciente, na história do paciente, nas informações que a gente tem, a gente faz uma proposição de hipótese diagnóstica, né? Então, o sistema ele sugere ao médico uma proposição ali da hipótese. Não só isso, né, Paulo? Nós estamos usando IA aqui fortemente e a gente tem que perceber o seguinte: é muito trabalho burocrático que tem para o médico, né? Para decorar um CID, vamos falar de coisas básicas que ele faz no dia a dia, para decorar um CID, para decorar uma tabela TUS, para decorar, né? Se ele for usar uns exames, que exame ele vai citar? Saber essa codificação toda gasta muito tempo, sim, né? E o médico ele sabe o que ele quer e às vezes ele gasta uma enormidade de tempo preenchendo o formulário. A sua formação, quanto faculdade, não é isso que se aprende, né? Se aprende escuta a história do paciente, faz a proposição, quer dizer, é tudo num texto, num único local. Aí o que a gente fez ao longo do tempo? Criou um monte de coisas que o médico tem que ficar digitando num monte de formulário. Agora chegou o momento com a IA da gente desconstruir isso, né? Deixa o médico fazer a história clínica dele, como ele aprendeu e é a formação dele, e que a IA possa ajudar ele nessa qualificação toda de preenchimento desse processo todo. Que legal. Ô, Emerson, você falou de algumas coisas interessantes. Você falou eu queria começar lá no MEF, que você estava falando que é um evento que vocês têm, que é o Experience Forum. Para quem está nos ouvindo, quando que acontece isso? Quem pode participar? Se a pessoa está interessada e fala, pô, eu quero conhecer mais, onde que eu acho, onde que eu pesquiso? 2023 já aconteceu? Então, o evento do MEF, ele acontece em São Paulo, vai acontecer em São Paulo. Ele está disponível no site mesmo, né, da mv.com.br, tem um link lá para você acessar e ter informações dos palestrantes. 2023 não aconteceu ainda, então? 2023 não. Tá, então tá aí a oportunidade, quem tá nos ouvindo, se quiser, acessa lá o site, vai ter. O que vai ter? Dá uma palhinha pra gente, o que vai ter no MEF esse ano? A gente trabalha muito na formação, né? Na formação de conhecimento público, né? Então, há desde informações de uso de cases, como que as pessoas estão utilizando, enfrentando os desafios que todos passam, por mostrar inovações, para onde o mercado está indo, né? E não é só uma coisa da MV, né? É uma coisa que a gente criou para fortalecer o mercado no conhecimento, né? Principalmente de conteúdo, de informações e de produtos. Emerson, já na Feira Hospitalar vocês moderaram um painel que falava assim, ó, quais são as tecnologias que estão moldando o futuro da saúde? Aí fica a minha dúvida, quais são? O que vocês falaram lá? O que está moldando o futuro da saúde na opinião de vocês? Legal, esse painel acabou que eu moderei. A gente teve a participação do Hospital Moinhos de Vento e do Grupo DASA, né? Foi bem legal. A gente moderou e fez as perguntas para eles. Eu fiz exatamente essa pergunta que você me fez, Paulo, para os nossos convidados, né? Obviamente,
obviamente que está muito hype, né, o lance da inteligência artificial, né? Então a gente falou muito sobre o uso da inteligência artificial, principalmente com a seguinte questão, tá? Que sempre me fazem essa pergunta, Paulo. A inteligência artificial, ela vem para substituir o profissional médico? Não, não vem. Mas ela certamente, para os profissionais que utilizam-se da inteligência artificial, estarão à frente dos demais que não usam, né? Então essa é uma coisa que a gente viu. Uma outra coisa que a gente falou muito é que cada dia mais presente no nosso cotidiano a questão da interoperabilidade, né? Nós não podemos mais ver a história clínica de um paciente baseada em episódios. Nós temos que ver a história clínica do paciente baseado na sua jornada de vida, né? Eu não posso atender um paciente e ter ali uma história que ele está contando sem olhar a jornada de vida. Então, a interoperabilidade, ela está mais presente, né, por padrão de terminologias, por uma série de conceitos que estão no uso mais do dia a dia nosso, né? Sim, sim. E aí eles citaram dificuldades, Emerson, assim, o que você tem visto lidando com clientes? Vocês têm tantos clientes assim, quais são as dificuldades para o nosso país, para o Brasil, em adotar tecnologia, embarcar tecnologia? Vocês que têm uma série de soluções, o que vocês mais sentem? Quais são as dificuldades dos clientes de vocês em ter tecnologia? Paulo, existe 2 pontos de vista aí. Eu tenho um ponto de vista que é diferente do contexto nacional, e eu explico os 2 pontos de vista. Existe um, claro, que obviamente é um custo alto, né? É um custo alto hoje investir em tecnologia. Isso vem se superando com a adoção de plataformas cloud, de plataformas SaaS, não é isso? Então, isso vem reduzindo os custos com a utilização de ferramentas open source. Então, esses custos para o cliente final vai ficando mais barato. Porém, um conceito que eu tenho é: quando a proposta é boa, as barreiras são pequenas. Exemplo, GPT, não é isso? O quanto viralizou em pouco tempo. Por quê? Porque a proposta era extremamente simples e a adoção rápida, né? Então, nós temos desde problemas de investimentos, problemas culturais e de propostas ruins, falando do mercado como um todo, tá? Não especificamente da gente. Então, quando você olha para esse mercado e vê um problema cultural que nós mesmos que somos da área de saúde, eu tenho 30 e poucos anos de área de saúde, sabe? Só trabalhei a vida toda com tecnologia em saúde, consultor e desenvolvimento, enfim. E hoje a gente está mais na gestão, né? A gente cria esses mitos também, que na área de saúde é difícil, é um processo grandioso de se implantar, porque realmente os números na área de saúde envolvem sempre muita gente. Então, quando a gente chega no hospital de 100 leitos, vamos treinar as pessoas, nós vamos envolver aí 2.000 pessoas para treinamento, porque você tem médicos que rodam, que precisam usar o prontuário, e isso gasta muito tempo, né? Mas, se você vai para melhorar a experiência de uso, esse custo reduz. Então, meu conceito principal é: quando a proposta é boa o suficiente, as barreiras são menores, tá? Ou seja, o que você está falando basicamente tem que mostrar para o cliente esse ganho que ele tem de custo-efetividade aí no uso da tecnologia, que às vezes fica difícil de palpar isso, né, Emerson? Então, o que o gestor, quando faz uma aquisição, ele precisa entender? Muitas vezes a gente cria processo demais, Paulo. Nós estamos agora numa fase da vida, da tecnologia, da história administrativa, inclusive, em que nós estamos numa desconstrução de processos, né? Antes se via uma necessidade enorme, aí eu vou falar de um pouquinho de coisa operacional, havia-se uma necessidade enorme de pedir uns 50 campos no cadastro do paciente, outros 50 campos no atendimento. Isso cria morosidade no atendimento, um custo altíssimo de recepção, e a atenção à saúde do paciente efetivamente não se contribui em nada com esse volume de processo. Por quê? Porque o gestor, quando ele faz uma aquisição, ele começa a querer controlar tudo, né? E o que a gente está vendo agora é uma desconstrução de processos focado na performance do atendimento.
não mais focado no volume de dados ou processos que nunca se usa, né? Tem um artigo muito bacana, quem puder ler, Dead of Clicks, que é um artigo que saiu nos Estados Unidos, dizendo quantas mortes por clique, né? Baseado principalmente nessa complexidade que a gente cria na área de saúde. Que no resultado tem que se medir o resultado, não o volume de informações que tem ali. E você sabe de onde saiu esse artigo aqui? Eu joguei aqui no Google para ver se eu achava. Depois, se você puder mandar pra gente ter pros usuários aí, pros ouvintes do Via Oral, depois o Emerson passa pra gente aqui o link, eu boto aqui na descrição pra gente. Emerson, legal isso que você tá falando e a gente ter essa noção. Agora, teve também uma coisa interessante, vocês fizeram uma parceria com a AWS, que é uma grande sistema, você falou de cloud, né, que vem oferecendo aí na jornada do paciente no caso de vocês. Me conta um pouquinho o que é isso, o que é essa jornada do paciente que vocês estão mensurando, o que vocês já sabem, o que vocês podem contar pra gente da jornada do paciente brasileiro. Ótimo, legal. Estivemos numa missão na companhia, inclusive, do Andrei, nosso diretor corporativo de sistema, o Wilton Júnior, diretor de corporativo de produtos. Fomos nós três, nós fomos até Seattle, né? Fomos até Seattle na sede da AWS, da Amazon, muito bacana, Paulo. É um quarteirão de prédios gigantesco, né? Tivemos lá no epicentro deles, passamos por uma semana imersiva de conhecimentos com a AWS. Conhecemos o que eles estão fazendo de mais novo para a área de saúde e o que a gente pode trazer para o Brasil. Deu para ficar impressionado, Emerson? Como é que foi lá o... Deu. Olha, os caras são 1.700 funcionários, né? 700 mil funcionários, não sei se você sabia desse número. Eles têm mais de 120 regiões de servidores no mundo, são mais de 200 serviços instanciados, então eles são uma potência mundial. E na área de saúde, a gente esteve conversando com o head principal da área de saúde deles. Tá. Né? E lá a gente conheceu o projeto chamado Health Lake deles, né? Que além do Health Lake, a gente conheceu o NLP, aonde o médico não usa mais teclado ou coisa do tipo, e ele vai fazendo o atendimento por voz e o sistema fazendo todas as notações daquele processo. Não só isso, classificando o CID, classificando os procedimentos, realizando todo o processo, tá? A estrutura de dados hoje, elas são compactadas num Data Lake, né? Por isso que eles deram até o nome do projeto de Health Lake. Eles são compactados num Data Lake. Esse Data Lake, ele tem uma interoperabilidade que utiliza FHIR. Então, as pessoas podem acessar com conhecimento de FHIR via as APIs e ele gera altos insights. Só para vocês terem uma ideia, a gente já fez aqui os insights, a gente está nesse processo agora trazendo isso para o Brasil. A gente pegou uma base de dados, olha que bacana, Paulo, a gente gerou e a gente começou a fazer perguntas para esse banco de dados. E a gente perguntou qual a doença que em 2030 será predominante. Sem muita coisa. Acredito que a primeira doença foi saúde mental. Olha só. Que negócio bacana. A segunda, obviamente, o câncer ainda nesse banco de dados que a gente tinha de determinado cliente. Mas ele vai gerar esses insights, principalmente para que a gente possa ter uma sinistralidade menor, para que a gente possa, inclusive, direcionar, quem sabe, as especialidades médicas que a gente vai precisar para o ano de 2030, 2040, 2050, né? Então, ficamos muito impressionados, estamos trazendo essa tecnologia, já estamos em vários, tem 16 projetos que a gente está tocando com eles, em parceria com eles. Só para você ter uma ideia, são várias frentes que essa parceria nos proporcionou. Que excelente. E vocês pretendem trazer o que aqui para o Brasil? Essa jornada do paciente vocês pretendem entregar para quem? Você estava comentando um pouquinho, por exemplo, o caso da operadora de saúde com sinistralidade. Conta um pouquinho mais qual que é o objetivo de vocês com essa parceria para o teu público brasileiro aqui, para os seus clientes. Nós vamos certamente migrar toda a nossa base para uma base SaaS, gerando menos custos, usando ferramentas open source, né, em que vai reduzir custo com banco de dados, custo de manutenção e custo com servidores. Então a primeira ação nossa é reduzir esses custos
que hoje inviabiliza acesso a alguns hospitais, né? O segundo projeto é fazer a entrega do Data Lake ainda esse ano, para que possa gerar insights nesses volumes de dados gigantescos que a gente tem aí e que a gente possa trabalhar com predição em cima desses dados, justamente para que eu possa analisar, né, baseado no teu perfil, Paulo, e nos teus resultados de exames e na história clínica sua, que agora a gente mantém uma só para as operadoras, quais ações que a gente deve fazer de preditividade contigo. Olha só que sensacional. Isso é uma coisa que fica à disposição do cliente via aplicativo e para a operadora, para os gestores de secretarias, né, prefeituras e governantes, fica também um dashboard apresentando esses insights para que eles possam fazer as ações. Que sensacional. É muita tecnologia que tem para surgir, tem muita coisa boa chegando, né, Emerson? Uma outra ação que nós estamos fazendo, e eu vou te revelar em primeira mão, Paulo, nós estamos criando... Olha lá, spoiler! Nós estamos criando a primeira base aí, Open Health, para que se possa produzir diagnósticos baseado no atendimento e na hipótese do paciente, né? Isso é uma coisa que já está em parceria com diversos outros parceiros aí pelo Brasil. Olha que sensacional. E essa base Open Health é com dado real ou é dado sintético, Emerson? Como é que vocês pretendem fazer isso? Então, isso são centenas de informações que a gente está fazendo no Brasil todo, ok? E são todos dados reais. Dados reais que as pessoas vão colocando e contando as histórias. Tá? Os parceiros esses que estão no projeto. Sim, perfeito. Agora, Emerson, tem no blog de vocês passam uma série de notícias, eu estava lendo lá, que vocês comentam que a região centro-oeste, sul e sudeste do país estão à frente na adoção de tecnologias. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre isso, né? Por que essas regiões estão à frente e o que acontece com o resto do país, né? Por que tem essa morosidade no resto do Brasil? Legal. Esses dados, eles são do TIC Saúde 2022, tá? Então, todas essas informações, é legal para os seus ouvintes, elas estão disponíveis na segunda edição de um produto nosso chamado Moving the Future, que é um relatório que a gente produz aqui internamente na MVE, que a gente divulgou em abril desse ano, tá? Moving the Future. Chama. Moving the Future, isso. Todo mundo pode baixar, entra no site e ele consegue baixar isso. Isso. Esse relatório, ele avalia a maturidade das regiões para a jornada da saúde. Então ele mostra como as instituições do Brasil estão em relação ao recebimento de novas tecnologias. Tá? Então o objetivo principal é sempre estar notificando as pessoas que acompanham o Moving the Futures sobre as tecnologias, as tendências e quanto isso tem impactado o cenário nosso da saúde, tá, Paulo? Em todas as esferas. Que legal. É bem legal, porque lá também tem a apresentação de cases, é bem legal mesmo. Que ótimo. Eu já até achei aqui, vou botar o link lá depois na descrição do episódio para quem quiser acessar esse relatório aí e dar uma lida nele. Você teve presente no RIMS em Chicago também, não teve, Emerson? Teve. Quando a gente foi para Seattle, a gente fez uma jornada de programação que logo depois era o RIMS em Chicago, né? Então essa nossa jornada, a gente foi no RIMS em Chicago. O RIMS, para quem não conhece, é a maior feira, considerada a maior feira de tecnologia, né, das Américas aí, de tecnologia em saúde. Lá, o que a gente viu em especial? Primeira coisa, que sendo bem honesto contigo, Paulo, a gente observou que a MV está muito bem posicionada no mundo. Que interessante. No contexto de entrega de tecnologia. A gente viu também uma tendência muito grande à interoperabilidade. Muitas empresas vendendo esse tipo de serviço de interoperabilidade. Uma outra coisa que a gente observou também é no consumo de aferições do cidadão, que lá tem um conceito do wellness, né? O bem-estar, né? Independente se ele é uma pessoa de um grupo de acompanhamento de idoso frágil, as pessoas estão acompanhando como anda as aferições e atitudes de pessoas saudáveis, né?
Então isso, obviamente, por vários... porque todo mundo com device, com wearables, ou seja, hoje você tem muito dado sendo coletado, né? Muito dado, muito dado. O nosso aplicativo, por exemplo, Paulo, quando você entra nele, a primeira pergunta que ele te faz é uma classificação básica de histórico social seu, se você bebe, se você fuma, se você faz atividade física. Ele já te pergunta as comorbidades, peso e tal. E aí, baseado num conjunto de guidelines, a gente criou um bot que a gente já gera para você ali um plano de cuidado, sabe? Sei. Então a gente viu muito disso também, a gente fazendo isso, e as pessoas também, isso gera um engajamento no cuidado da saúde, né? Que é o grande desafio nosso, é esse tal de engajamento no cuidado da saúde. Sim. Cuidado, essa coisa da prevenção, né? Isso é um pouco, é o grande gargalo. E você falou muito da interoperabilidade. Para mim, essa é a grande dificuldade hoje nos grandes centros, né? Porque como que você faz todos esses sistemas se conversarem e mais, entregar isso ao paciente de maneira que gere valor, né? Como é que vocês têm enxergado isso na MV, Emerson? Como é que vocês têm lidado com a interoperabilidade? A gente começou esse projeto exatamente 9 anos atrás. Quando a gente começou com a ideia, vamos fazer interoperabilidade, vamos conectar todos os atores de saúde. E a gente observou que aquilo não acontecia como a gente gostaria, né? Qual que é a chave da questão, Paulo? É o engajamento dos atores, do médico, da unidade de saúde, do paciente, do cliente. Por que ela não acontece? A gente começou a fazer aquelas perguntas para nós mesmos, né? E aí a gente foi a fundo estudar. Ela não acontece por um detalhezinho lindo que eu tenho até como mantra aqui para o nosso time. Por causa da experiência. E aí a gente foi, durante esses últimos 8, 7 anos, trabalhar a experiência do nosso cliente e da unidade de saúde. Quando a proposta é de boa, as barreiras são pequenas. Por quê? Você chega no hospital, faz o agendamento online, seja lá o que for, Paulo. Você chega no hospital, você espera sentado lá 40, 60, 70 minutos. Você espera uma aprovação de um plano de saúde, né? Nem voo internacional hoje em dia você precisa chegar tão cedo antes do seu procedimento, não é verdade? Então, o que a gente fez? A gente percebeu que construir a interoperabilidade como uma camada, ela não responde às questões para que engaje todo mundo. É por isso que o desafio acontece, na nossa opinião. Então a gente começou a criar valor para o médico. A hora que ele vai atender um paciente, ele vê na tela dele as histórias, ele recebeu os exames dos pacientes. O paciente, ele começa a perceber que se ele vai para uma unidade de saúde, que ela está dentro de um contexto de saúde, de uma rede conectada, ele observa que o atendimento dele, que antes era 30, 40, 50 minutos, foi reduzido para segundos. E aí ele começa a falar, opa, esse trem é diferente, eu vou me manter nesse aplicativo. Vale a pena fornecer meus dados em troca dessa experiência, né? Então, o mantra nosso é, quando a experiência é boa, ela não retrocede. Você deve estar acostumado a várias experiências boas utilizando aplicativos e serviços. E você não espera menos na área de saúde. Sim. Não tem por que ser sofrido do jeito que é. Então a interoperabilidade, como troca de dados, ela não engaja todos os atores. Sim. Aí a gente começou a fazer esta mudança conceitual de paradigma. Perfeito. Agora, você falou muito da experiência, eu concordo plenamente com você. Eu até brinco que a sua última experiência é o padrão mínimo esperado para a próxima iteração. Ela não retrocede. Com o serviço. Ela não retrocede. Ela não retrocede. Agora, você não acha também que a gente tem um problema também, e não é um problema, mas que é uma realidade, que é a questão do treinamento, ou seja, da questão da educação? Será que as pessoas estão preparadas para usar essa tecnologia? Sabem usar essa tecnologia? Têm conhecimento do potencial dessas tecnologias? Ou elas simplesmente são jogadas no meio dessas tecnologias e novos sistemas e tem que aprender no dia a dia, na raça, sem saber direito como utilizar, o que pode trazer de ganho, ou seja, acaba dificultando todo esse processo? Porque eu enxergo muito isso com tecnologia. A gente cria, mas ninguém ensina você como utilizá-las da maneira correta. Boa, Paulo. A gente se pergunta sempre. E aí é um cuidado que nós temos. Tem um conceito chamado memória presente, né?
que ele vem até do marketing. Esse conceito se usa muito para divulgação de produtos, criação de nomes e tudo mais. E aí o que a gente tem feito é criar a mesma experiência de uso para vários clientes nossos. Então, como o volume da MV em termos de clientes e tudo mais, ele é gigante em relação ao market. Nosso market share, falando de market share, nós detemos 45% do mercado, sabe? Uhum. Então, uma vez que você experimentou de fazer um agendamento no hospital A, essa experiência vai ser a mesma no hospital B, no hospital C, né? E a proposta tem que ser boa, Paulo. Então hoje, por exemplo, nós temos um cliente que você chega e faz pelo reconhecimento facial. Você não precisa digitar nada. Ele já sabe que você está ali, você fez antes em casa, você aprende, sabe? Então, aplicativo nenhum tem manual. Então a experiência de uso tem que ser boa para que você faça. Agora, o que você colocou é verdade, é um desafio. Então por isso que nós estamos tentando criar um padrão e que isso vire uma memória presente nos clientes. Perfeito. Emerson, para a gente encerrar aqui o bate-papo e para a fase final, inteligência artificial generativa, onde que você acha que está na saúde? Como é que vocês têm visto a questão da inteligência? Você já estava falando um pouquinho do OpenAI, do uso do ChatGPT. Esse é o caminho quando você visitou lá o RIMS, quando você foi lá na AWS em Seattle, é o que se fala, é o que estão falando que é o futuro. Conta um pouquinho da tua visão sobre a inteligência artificial generativa. É o caminho, existe muita barreira cultural, hoje em dia, por exemplo, lá fora, já se ganha muito bem e se procura muito engenheiros que saibam fazer as perguntas corretas, né? Porque a inteligência ela tem muito disso, você tem que saber fazer as perguntas, né? Então o que a gente chama lá de fora, tem os engenheiros de prompt, que é o conceito que a gente chama, né? Que é ensinar essa máquina a perguntar certo para que tenha as respostas certas. Eu acredito que a adoção inicial, ela vai ser principalmente para derrubar os processos burocráticos. Então o médico hoje ele tem que preencher uma guia, o médico hoje ele tem que saber o código de um exame. Esse vai ser o primeiro uso, né? Na inteligência clínica no atendimento ao paciente, aonde tudo vão ser proposições. Depois nós vamos para uma inteligência de uma segunda versão. Uma vez que a gente acabou com a barreira do isso não é real, isso não vai funcionar, depois que a gente acabar com essa barreira, nós vamos para realmente sugestão de hipóteses diagnósticas e aí vai. Hoje na área de medicina diagnóstica já é uma realidade, né, Paulo? Sim. Agora, Emerson, depois de ouvir tudo isso que a MV faz, como é que vocês se definem? Porque é muita coisa que vocês fazem. Qual que é a definição da MV? O que vocês são? Somos todos apaixonados pelo que a gente faz. Durante a pandemia, eu mesmo tive a oportunidade de ver meu tio, minha mãe, parentes muito próximos utilizando do que nós produzimos, Paulo. Pô, e é muito emocionante, é muito gratificante você ver o parente tão próximo utilizando sua teleconsulta, sabe? Recebendo aquelas informações. Durante a pandemia eu li postagens das pessoas agradecendo por voltar a ter acesso a dados de saúde, que a gente saiu construindo isso tudo muito rápido, né? Esses fluxos assistenciais. Então a gente busca uma saúde mais conectada, uma saúde mais empoderada, uma saúde mais humanizada, né? Emerson, pra gente conhecer um pouquinho mais quem é o Emerson Zarur, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Cara, o que eu fiz pela última vez, eu vou falar pra vocês, até como conselho pra todo mundo, não façam. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, um de 16 e uma de 12 anos, que inclusive eu cheguei ontem do torneio da Copa Nordeste. Tô feliz da vida porque ela passou por um turbilhão de emoções, perdeu a final, mas depois ela ganhou um prêmio lá de melhor atacante, então eu tô um pai coruja e feliz da vida. Mas, e aí nessa de eu falar pra eles, quando você fez a última coisa, eles me desafiam, sabe? Então eu tenho que ser um pouco garotão perto deles. Olha só. E aí a gente pulou de bungee jump.
Sério então, mesmo? Sério, você teve cara. coragem? Então, eu não podia perder essa pra ele, sabe, Paulo? Aí, meu amigo, como conselho pra quem estiver nos escutando, não façam, cara. Porque chega lá em cima, cara, a vontade é não pular. Eu imagino. Nossa senhora, você tá doido. Agora o bom, sabe o que é? Que você fica depois falando por 2, 3 horas sem parar e você perceber que tá falando. Porque a adrenalina, ela é um negócio espetacular, pô. Que maravilha. Que negócio de louco. Que sensação. Eu ainda não tive essa coragem ainda, quem sabe um dia. Não, o meu conselho é não faça. Maravilha. Emerson, se eu abrir teu Spotify agora, qual foi a última coisa que você ouviu? Pô, eu gosto muito de podcast, sabe? Mas se você abrir meu Spotify agora, você vai escutar Jorge Mateus, porque como eu cheguei desse torneio que eu levei minha filha, né, numa cidade do interior de Rio Grande do Norte, chamado Currais Novos, e aí são 600 quilômetros de lá para Recife aqui, eu vim dirigindo, e aí eu gosto muito de sertanejo, eu vim escutando Jorge Mateus. Maravilha. Olha só, gente, hoje a gente conversou com o diretor de inovação e Global Health da MV, Emerson Zaruro. Emerson, super obrigado pelo bate-papo, foi excelente, obrigado mesmo, viu? Uma honra, meu parceiro. Obrigado você pelo convite. Estou sempre à disposição, Paulo. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Se sentiu provocado ou provocada com essa dose oral para seus ouvidos? Então não deixe de se conectar no @Vioral ou com o nosso host, o PC, @Paulo Crepaldi.